Agora é 7h43, Márcia Zarur está chegando para você, ouvinte. Jornal Nova Brasil Brasília. Nossa cidade, com Márcia Zarur. Márcia Zarur, bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Ari, bem-vinda você de férias, não tínhamos nos encontrado ainda, né? É verdade. Você voltando, Diego saindo. É um rodízio, vai um, rodízio, vai outro. vai outro. Todo mundo merece descansar, todo mundo precisa bom. Dessa pausa, né? O descanso é bom, mas a volta é boa também. A volta é boa bom também, estar com você né? aqui de novo. Márcia, hoje a gente fala então sobre o SENAC, que está para inaugurar uma nova escola técnica na Candangolândia, e não é num espaço qualquer, num prédio histórico da Candangolândia. Conta pra gente que lugar é esse e o que funcionava nesse lugar no começo de Brasília. Exatamente. Antes do começo de Brasília, no fim da década de 50, funcionou ali a primeira sede da Nova Cap. Então, realmente é um prédio histórico que vai ser restaurado, está sendo restaurado agora pelo SENAC, para a instalação dessa escola técnica ali na Candangolândia. E eu vou deixar o próprio diretor do SENAC contar para a gente o porquê da escolha desse prédio. Vitor Correia, vamos ouvir. O SENAC está num processo de expansão muito forte de unidades físicas em todas as regiões administrativas, a partir da gestão do nosso presidente José Aparecido. E quando fomos discutir sobre o crescimento, a chegada do SENAC na Candangolândia, discutimos e debatemos com a administração regional qual local seria propício, e nos foi apresentado um espaço que está sem uso, lá que era a antiga sede da administração regional, para que a gente pudesse transformar num polo de educação profissional, a primeira sede da Nova Cap, construída em 1956. Então nós vamos juntar agora educação, memória, cultura e trazer de volta a importância viva da Candangolândia para a fundação da cidade e a importância de mantê-la ativa também no desenvolvimento agora com Brasília com 65 anos de idade. Incrível, né? A gente poder resgatar essa memória, ter esse prédio em funcionamento. E aí eu vou fazer um convite ao nosso ouvinte que está nos ouvindo no carro, que está indo para o trabalho, ou levar alguma criança para a escola, para a gente fazer um exercício de mergulho no passado. Muito bom. Quem está acompanhando pelo YouTube vai ter a chance de ver as imagens maravilhosas do Arquivo Público do Distrito Federal. Uma época em que tinha telefone com fio, tinha telefonista, tinha umas mesas onde tinha carimbo, onde tinha aqueles arquivos de papel, máquina de escrever, Ariane Bittencourt. Você não é dessa época, né? Mas eu sou da época da máquina de escrever, tinha curso de datilografia. Toda essa época é a época do trabalho da Nova Cap nesse prédio, que foi o primeiro prédio, era Nova Cap Administração, porque era uma espécie da administração da cidade que funcionava ali, onde Israel Pinheiro despachava. Então, Israel Pinheiro, que era o grande gerentão da obra, né, dessa epopeia que foi construir Brasília em 1000 dias, né, ergueu uma cidade no meio do Cerrado em 1000 dias. Então, Israel Pinheiro foi o primeiro prefeito da cidade, Brasília já teve um prefeito e foi Israel Pinheiro, ele despachava aí nesse prédio na Candangolândia. Então é um resgate muito interessante feito pelo SENAC, porque consegue restaurar esse prédio, a gente consegue fazer esse mergulho no passado, em como era ali a condição das pessoas, os acampamentos, tudo isso, né? Então resgata tudo isso junto com essa escola técnica, o que é muito interessante, né? Muito interessante. E Márcia, a gente tem tido provas vivas de que as coisas nas quais o SENAC tem colocado a mão funcionam muito bem e são muito abraçadas pela cidade, né? A gente tem exemplo da Casa de Chá, né? É o grande exemplo, a nossa Casa de Chá, que quem mora aqui em Brasília viu fechada e abandonada por tantos anos, numa tristeza gigantesca pela história, pela localização privilegiada em que isso fica, no coração ali da Praça dos Três Poderes. E agora você ter a oportunidade de ver mais um espaço importante para a história da capital sendo resgatado, e a gente tem certeza que vai preservar toda essa memória também e ainda servir
para a formação, para a preparação de quem está aqui em Brasília. E num lugar também emblemático, que é a Candangolândia. Que é a Candangolândia, porque é uma coisa que o diretor fala, né? O diretor do Senac fala. Não é só oferecer uma escola técnica para esses alunos ali da região, não só da Candangolândia, mas Núcleo Bandeirante, Sim. enfim, a região toda. Mas é também um resgate da importância da Candangolândia para esse início de Brasília, né? Eu costumo dizer que Brasília, o Distrito Federal é a Brasília, Brasília é o Distrito Federal, porque às vezes as pessoas acham que Brasília é só o plano piloto. Não é. Brasília é todo o nosso quadradinho, né? Todo mundo que participou dessa epopeia realmente, que foi a construção dessa cidade, esse sonho de JK que se materializou, que se concretizou, e a gente tem hoje essa cidade linda fazendo 65 anos. Todo mundo participou disso. Eu sei que tem diferenças geográficas e tem esse apartamento, as regiões apartadas, né, do plano piloto, sim, mas o plano piloto seria mais ou menos o nosso centro histórico, seria o equivalente ao nosso centro histórico. Então é muito bom que a gente tenha a inclusão de todas essas regiões administrativas para que todo mundo tenha orgulho da cidade que a gente conseguiu construir, que todos nós, que todos que estão aqui conseguiram construir e continuam construindo todos os dias. E é muito bacana a gente ter esse acervo maravilhoso do Arquivo Público também, que nos ajuda a mergulhar nessa história. Eu ouvi também o superintendente do Arquivo Público do DF, o Adalberto Sigliano, que falou sobre essa iniciativa do Senac ali na Candangolândia. Eu gostaria de parabenizar o Senac por mais uma vez, dentro do seu programa de capacitação, unir o princípio da instituição, que é o de capacitar, de levar informação à população, mas também o de preservar a memória da nossa capital, num espaço tão importante como esse, que é a primeira sede da nova CAP. Foi a partir daí que grandes decisões foram tomadas, e é graças à nova CAP que foi possível a Juscelino Kubitschek construir a nova capital aqui no Planalto Central. E é muito interessante, né? Quem está no carro agora, eu até assim recomendo que olhe as imagens depois, porque são imagens fantásticas, né? Que ajudam realmente a gente a fazer esse mergulho nessa época, que era uma época completamente diferente de hoje, né? A gente está falando de telefone com fio, a gente está falando de uma época que nem se pensava em existir computador, né? Assim, é outra realidade completamente diferente. E o arquivo guarda essas preciosidades e compartilha essas preciosidades, né? A gente já teve o Adalberto Sigliano aqui no nosso estúdio falando um pouco sobre isso. Qualquer pessoa pode pesquisar essas imagens indo ao arquivo ou fazendo a consulta por e-mail. Então é muito interessante que a gente tenha acesso a toda essa memória que a gente agora está revendo aqui para quem está no YouTube. Muito bacana, muito legal a gente ver como é que era essa época. E o Vitor Correia, o diretor do Senac, comemorou muito o fato de estar conseguindo levar, com uma operação conjunta, né, conseguindo levar essa escola técnica. Vamos ouvi-lo novamente. O Senac, em parceria com a Administração Regional da Candangolândia, com o Arquivo Público do DF, está levantando as informações do contexto, da importância histórica que essa edificação, que já foi também a administração da própria cidade, tem para Brasília. Lá era o local onde Israel Pinheiro despachava, porque era a primeira sede da nova CAP. Nós temos registros históricos, ali ser o local de burburinho, o cérebro da construção da cidade, porque é ali que saíam os caminhões, os engenheiros se reuniam. Então, vai ser um espaço de educação para o trabalho, de cursos técnicos, na Candangolândia e região, Bandeirante, um pouco do Guará, mas também vai ter um centro de memória para preservar viva a história desse espaço tão importante e emblemático da cidade. Centro de Memória e Polo de Educação Profissional do Senac, legal, com 3 ambientes pedagógicos, atendendo 280 estudantes do ensino médio da rede pública, que vão ter a oportunidade de fazer cursos técnicos no contraturno escolar nas áreas de gestão
e tecnologia. Então, une a história à educação. Tudo de bom, né? Muito legal. Com a mão do Senac, que como você falou, quando bota a mão, o negócio vai para frente. Tá né? bom o negócio. Tá, quando tá em boas mãos. Exatamente. Quando eles colocam a mão, funciona muito bem, muito bacana e muito bom saber que esse espaço vai ganhar uma nova cara, com uma função social também tão importante aqui para o Distrito Federal, porque a gente precisa muito de mais, cada dia mais gente preparada, pronta para o mercado, reciclada muitas vezes. Qualificação profissional, né? Que é uma tudo. coisa que quase todos os empregadores reclamam, se ressentem de não ter, né? Exatamente. Sensacional. Depois a gente vai Muito querer bom, que né? você volte para contar pra gente o andamento desses trabalhos e depois mostrar lá prontinho. Deve ser inaugurado no próximo ano letivo, agora já em 2026. Então, assim, eles já restauraram, tá bem pertinho, já tá tudo engatilhado para começar. E aí é muito bacana, porque além de funcionar a escola, esse prédio histórico vai poder receber visitas também com esse polo cultural, histórico e de memória. Então é muito bacana porque realmente junta as duas coisas. Agora, a gente está falando muito de memória e de cultura. Amanhã tem Brasília Museu Aberto com Paulinho da Viola, de graça, 7h30 da noite, na Praça dos Três Poderes, ali do lado da Casa de Chá. Que maravilha! É um projeto, é só chegar, é um projeto maravilhoso, né? Então tem essa... a gente ainda vai ter essa maravilha de ter Paulinho da Viola ali na área central, ali no coração ali dos Três Poderes, porque essa praça, eu continuo insistindo sempre, é nossa. A Praça dos Três Poderes é nossa, é dos moradores de Brasília, é dos turistas, e a gente continua aqui insistindo e batendo nessa tecla que tem que tirar as grades de lá. Ai, por favor. Eu vou estar sempre falando isso aqui, Ari. Vão cansar de me ouvir falando isso aqui, porque realmente a gente precisa ter essa praça de novo com acesso aberto, né? Muito bom. Márcia Zaru, muito obrigada por hoje. Ótima semana para você. Uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil, que seja seja maravilhosa. Jornal